Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Essa é a semana da Independência do Brasil. Nessa semana, você vai estudar com a gente muita coisa legal sobre essa data tão importante. Como sempre, teremos muito conhecimento para que você estude e aprenda aqui com o nosso time de professores. E olha só algumas imagens que a galera esperta e inteligente do Vem Aprender mandou aqui pra gente. Muito bem, pessoal! Continuem estudando e enviando fotos e vídeos aqui para nós. Mais uma vez, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és no Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais varrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula,
paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Você acompanha agora as aulas do 2º e do 3º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, Ciências Humanas. Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é professora Daniele, eu sou da escola Zeneida de Freitas Schinerman e hoje eu vim trabalhar com vocês os conteúdos de ciências humanas. Peguem o caderno de vocês e anotem a data de hoje. Hoje é dia 10 de setembro de 2020. Pulem uma linha e escrevam ciências humanas. Vamos ver os objetivos da nossa aula. O primeiro objetivo é reconhecer a importância dos cuidados com a água e reconhecer a importância das boas condições de saneamento básico. Vamos lá. A água está presente em tudo no nosso dia a dia, não está? Inclusive no nosso corpo. Olha só, observem a quantidade de água que possui o corpo humano. Observem a segunda imagem, uma criança entre 5 e 14 anos. A idade de vocês. Ela possui 75% do corpo formado por água. E essa água está presente no cérebro, nos rins, nos ossos, nos músculos e no sangue. E por isso é muito importante tomar pelo menos 2 litros de água ao longo do dia. Muito bem, mas nem sempre foi tão fácil conseguir água, vocês sabiam? Existia um tempo em que não existia água em abundância nas torneiras das casas. As pessoas precisavam construir um poço artesiano no quintal da sua casa para obter a água. Aliás, hoje em dia também ainda tem, principalmente em áreas rurais, como muitas áreas que vocês moram, que ainda existe poço. Só que com a modernidade está um pouquinho diferente. A água é retirada através de bombas e levada para as casas pelo encanamento. Mas, há um tempo atrás, ela era retirada dessa forma como vocês estão vendo na foto, através de um balde com uma manivela que levava o balde lá no fundo do poço para retirar a água. Isso mesmo. Na nossa casa, nós consumimos água em diversos lugares. No banheiro, temos o vaso sanitário, a pia e também o chuveiro. Na área de serviço, o tanque e a máquina de lavar roupa. E na cozinha, na pia de lavar louças. Bom, a água que abastece uma cidade pode vir de um rio ou de um lençol de água. Vocês sabem como é aqui na nossa cidade? Olha só, antes dela chegar na nossa casa, ela precisa ser tratada. E para isso, ela passa por diversos processos de tratamento. Nós agora vamos assistir a um vídeo feito pela nossa amiga Luciana, lá da Sanepar. Ela vai nos mostrar como é feita a captação da água aqui na nossa cidade. Vamos lá? Olá, eu me chamo Luciana e trabalho na Sanepar. E hoje eu vou contar todo
todo o percurso que a água faz até chegar à casa de vocês. Ponta Grossa tem um manancial que chama Rio Pitangui e nós temos 2 pontos de captação. Um ponto de captação fica na represa do Alagados, onde o Rio Pitangui é represado, e o outro ponto de captação é onde nós estamos hoje, que é a captação Pitangui, que contribui com 70% da água que abastece a cidade de Ponta Grossa. Depois que a água é captada, ela percorre longas tubulações, que são chamadas de adutoras, até chegar à nossa estação de tratamento de água, que aqui em Ponta Grossa fica no bairro Jardim Carvalho. Agora estamos no Jardim Carvalho, na estação de tratamento de água de Ponta Grossa. Aquela água que vocês viram lá no rio, ela está chegando pelas adutoras nesse espaço aqui para receber o processo de tratamento. A água passará para as etapas do tratamento, que são elas: coagulação, floculação, decantação, filtração e, por último, a desinfecção com adição de cloro e flúor, para tornar a água ótima para o nosso consumo. Depois de tratada, ela segue para diversos reservatórios que estão espalhados pela cidade. É importante lembrar que durante todo esse processo de tratamento, a Sanepar realiza análises de hora em hora para garantir a qualidade da água que é distribuída para a população. Por essa razão, como a água é um bem tão importante para a nossa vida, nós devemos usar de forma consciente e não desperdiçar, cuidando desse recurso tão importante para todos nós. Muito bem! Gostaram do vídeo? Olha que processo longo, hein? Vocês viram? E olha só, aqui nessa maquete, nós vamos conseguir observar um pouquinho cada processo que nós vimos no vídeo. Observem aqui, nós temos aqui a captação, que é do rio, né? No nosso caso da nossa cidade, o Rio Pitangui, como vocês viram no vídeo, né? Então essa água passa pela captação, depois ela é levada para os tanques, para o tratamento dessa água. O primeiro tanque é de coagulação e de floculação. Depois ele passa pelo processo de decantação, como a Luciana explicou. Depois ele recebe o cloro e o flúor, olha só, para que a água possa ficar limpa. E então ele é transportada, a água é transportada para os reservatórios da cidade. E dos reservatórios, então, ela é distribuída para as nossas casas, para os prédios, para as empresas, para a indústria, por toda a nossa cidade. Bom, nós vamos agora voltar aqui na nossa tela para que a gente possa entender um pouquinho como é cada um desses processos. Vamos verificar aqui como que funciona. O número 1 aqui, ó, é a captação do rio. A água, então, no nosso caso, captada no Rio Pitangui. Em seguida, ela passa pelo processo de coagulação. Tá, mas o que é isso? Que palavra é essa, né? Bom, essa palavra significa o seguinte: a água, ela recebe produtos químicos e esses produtos, eles fazem com que as partículas de sujeira fiquem todas juntinhas. E depois, voltando lá, ele passa pelo processo de floculação. E aí, esses produtos químicos, eles fazem com que essas partículas que estavam todas juntinhas fiquem mais densas, mais pesadas. Depois, ele vai para o tanque de decantação. A água, nesse momento, ela fica paradinha lá e
todas aquelas partículas que estavam suspensas na água, elas descem para o fundo do tanque. Então, é o processo de decantação. E, em seguida, ela passa pelo processo de filtração, em que ela passa pelos tanques de carvão e areia. E todas as partículas que ainda restavam na água, elas ficam nesse processo de filtração. Depois, ela passa para o processo de desinfecção e fluoretação. Na parte de desinfecção, a água recebe o cloro. O cloro serve para matar todos os micro-organismos da água, para evitar a contaminação das pessoas. E o flúor, a fluoretação, é quando a água recebe o flúor. E o flúor é para evitar as cáries na população. Então, só em seguida que ela é levada para os reservatórios da cidade e aí para toda a população, distribuída para as casas, para os prédios, como a professora comentou. Bom, mas e depois que nós utilizamos essa água, o que acontece com ela? No que será que ela se transforma? Bom, é lógico que a gente tem que pensar um pouquinho para onde que a água vai depois que nós utilizamos. Acertou quem falou esgoto, isso mesmo. Mas e o que é o esgoto? Bom, o esgoto doméstico é toda a água que sai da descarga, do tanque ou da máquina de lavar roupa, da água do banho, da pia da cozinha e da pia do banheiro. A água, depois que sai da nossa casa, ela passa pela rede coletora de esgoto. E então, ela passa por diversos processos de tratamento até que ela é devolvida para a natureza limpinha, porque essa água tem que ser devolvida limpa novamente para os rios. E onde nós não temos a rede coletora de esgoto, o que será que nós podemos fazer? Nesse caso, as residências precisam ter fossas sépticas. Mas o que é isso, professora? Bom, uma fossa, ela tem mais ou menos a mesma função da rede coletora de esgoto, que é tratar a água que sai da nossa casa depois que nós a utilizamos. E é da seguinte forma: a fossa ela é construída no terreno da nossa casa em um local adequado para a coleta da água que sai do nosso esgoto, de todos aqueles locais que nós vimos lá no comecinho. Então, essa caixa é construída para que a água que saiu do nosso esgoto entre, todas as partículas de sujeira fiquem depositadas nessa caixa e, em seguida, o solo vai absorver a água limpinha. E todos esses resíduos, toda essa sujeira que veio do esgoto, ela vai ficar ali. E sempre deve ser feita a limpeza dessa caixa, da fossa, por empresas especializadas que vão dar o destino correto para esses resíduos. Muito bem. Agora, uma coisa que é muito importante, que todos estejam muito atentos. A rede de esgoto não pode ser utilizada como lixeira, nunca. A rede de esgoto nunca pode receber papéis e panos, absorventes, plásticos, fraldas, resíduo de limpeza, óleo de cozinha e outros materiais, porque todo esse lixo que é jogado na rede de esgoto pode causar muitos problemas. E a água da chuva? Vocês sabiam que a água da chuva também não pode ser colocada no mesmo encanamento do esgoto? É verdade. Toda a água da chuva ela tem que ser retirada
e distribuída para uma rede específica para ela. E isso deve ser construído já durante a construção das casas. Mas nós podemos também reutilizar a água da chuva. Exatamente. Fazendo cisternas na casa ou algum tipo de coleta dessa água para depois podermos utilizar para lavar calçadas, para lavar carros, para irrigação de plantas. E assim a gente dá uma utilidade e não joga a água na rede da chuva na rede de esgoto. Outra coisa importante é a gordura. Nunca deve ser jogada a gordura na rede de esgoto, sabia? Exatamente, porque a gordura na rede de esgoto também pode causar muitos problemas. Nós sempre temos que dar a destinação correta para a gordura e não jogar na rede de esgoto. Será que nós podemos fazer mais alguma coisa pela água? Olha só, nós vamos conhecer agora uma historinha. Vamos ver. O Camelo, o Burro e a Água, de Sérgio Merli. Xiii, cortaram o fornecimento de água. Algo aconteceu. O burro e o camelo moravam lado a lado. E todos os dias eles acordavam com o barulho do despertador. O camelo tomava sua água. O burro também. Mas o camelo, logo a torneira fechava. O burro viu o vazamento, mas não se importava. O camelo escovava os dentes com a torneira fechada. Já o burro, desperdiçando água, deixava a torneira aberta. O camelo regava suas plantas com o regador. Já o burro usava a mangueira e deixava a água vazando por todos os lados. O camelo lavava as mãos com a torneira fechada. Já o burro sempre desperdiçando a água. O camelo tomava um banho rápido e ligeirinho. Já o burro, ai, 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 se secava e saía rapidinho, pois sabia que tinha que economizar. O burro cantava, cantava e com o desperdício não se importava. E continuava a brincar. O camelo lavava a louça com a torneira fechada. Já o burro continuava com o vazamento sem se importar. E a torneira sempre vazava. Foram dormir, mas as caixas da água já não estavam iguais antes. No outro dia, o camelo tomou sua água de manhã. Já o burro, ele não economizou. Essa é uma história ilustrada de Sérgio Merli, publicado pela editora Melhoramentos. E lembre-se, vamos economizar água para não faltar. Olha só, meus amiguinhos, o que aconteceu nessa história, hein? E vocês, qual é a atitude que vocês estão tendo em casa? É a do camelo, economizando água para que pudesse utilizar no dia seguinte? Ou a do burro, que ficou desperdiçando o tempo todo a água e olha o que aconteceu? De manhã ele não tinha água para beber. É por isso que é tão importante economizarmos a água, não é verdade? E como será que nós podemos proceder para poder economizar mais água nas nossas atividades diárias? Vamos ver alguns exemplos. Na hora que vocês forem escovar os dentes, nunca deixem a torneira aberta enquanto estão escovando os dentes. Não podem brincar na água à toa, né? Porque senão essa água vai sendo desperdiçada sem nem perceber.
Na hora do banho, tentem tomar banho o mais rápido possível, porque toda a água que está saindo do chuveiro está indo embora. E se você demorar muito para tomar banho, quanta água será desperdiçada, não é mesmo? Outra coisa que nós podemos é reaproveitar a água. Um exemplo é a água de lavar roupa, que nós podemos utilizar essa água para lavar o carro, para lavar a calçada, não é mesmo? É água que estaremos economizando. Muito bem, agora vocês vão fazer um registro aí no caderno de vocês. A aula de hoje foi sobre saneamento básico, captação, tratamento, distribuição e preservação da água. Agora eu vou pedir ajuda da professora Graziela, lá da escola Zeneida Schinnerman, para vir nos ajudar a fazer uma experiência. Olha só, primeiro eu vou mostrar os materiais que vocês vão utilizar na casa de vocês, se vocês quiserem fazer essa experiência. Inclusive, nós vamos deixar o passo a passo lá no site de como vocês fazerem essa experiência, certo? Bom, primeira coisa, vocês vão separar aí uma garrafa PET, uma garrafa comum de refrigerante. E aí, vocês vão cortar essa garrafa em duas partes, sendo a base, olha só, e a outra parte, tá certo? E nós vamos montar dessa forma. Em seguida, vocês vão separar pedra. Essa aqui é aquela pedrinha de jardim, mas pode ser também aquelas pedrinhas que utilizamos na construção. Aqui nós temos areia fina, olha só, areia fina. Aqui nós temos carvão, carvão comum, aquele carvão que utilizamos para fazer churrasco. E aqui nós temos algodão. Muito bem. Eu já tenho montado aqui para que a gente possa observar como é a montagem do filtro. Então vamos lá. Bem embaixo, aqui na parte de baixo, vocês vão colocar o algodão. Em seguida, mais em cima, o carvão. Depois, a areia. E por último, as pedrinhas. Agora a professora Grazi vai segurar para mim aqui, porque olha só, eu tenho uma água aqui que está com terra, que eu sujei a água para essa demonstração. Vamos ver o que vai acontecer. Segura aí, professora. Observe que toda a sujeira suspensa na água está ficando nas pedrinhas. E olha a água, como ela está saindo lá embaixo, estão vendo? Olha, pessoal, olha a diferença aqui da água, olha que experiência bacana. A água que saiu, que entrou e como ela está saindo. Vejam só. Muito bem. Obrigada, professora Grazi. Olha, que legal, né? Eu vou colocar do ladinho aqui. E eu vou conversar um pouquinho com vocês. Então, essa água, como nós vimos no vídeo lá da nossa colega Luciana, então ela passa pela filtragem, né? E ela também recebe produtos químicos, certo? Por isso, essa água que está passando aqui, ela não poderá ser consumida, tá?
porque ela ainda, para poder ser consumida, ela teria que passar pelo processo de cloração. E aqui ainda tem germes que não podem ser consumidos, tá? Essa é uma experiência bacana, mas vocês não devem consumir essa água, tá certo? Muito bem. Gostaram da experiência? Então agora nós vamos retomar os objetivos da nossa aula de hoje. Reconhecer a importância dos cuidados com a água. Então nós vimos, né, da importância do cuidado que nós temos que ter com a água, principalmente a economia, não é? Então, sim, nós conseguimos alcançar esse objetivo. E reconhecer a importância das boas condições de saneamento básico. Quanto é importante a gente ter o saneamento básico, não é verdade? Então, também conseguimos alcançar esse objetivo. Agora, eu gostaria de fazer um agradecimento especial para algumas pessoas que nos ajudaram com esta aula. A professora Graziela, lá da Escola Zeneida de Freitas, a professora Carla, da Escola Judite Macedo, a professora Aderilce, da Escola Paulo Grotti, a professora Luana, da Escola Sebastião dos Santos, a professora Débora, da Escola Frederico, a Emanuele, que é assistente de comunicação e imprensa da Sanepar, a Luciana, que é a gestora de educação da Sanepar, e o Luiz Carlos Iscariote, que é da empresa LC Iscariote Energia Solar, Piscinas e Aquecedores. Ele também é professor de geografia e nos ajudou com a montagem desse filtro. Muito obrigada a todos! A nossa aula acaba aqui. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Ciências da Natureza. Vamos chamar todo mundo que está aí com você para que assista junto conosco. E se você não tem ninguém com você, quem que é a companhia? Você é a minha companhia. No primeiro momento, vamos agradecer a quem pesquisou essa aula, ao grupo Pesquisa de Aula. Também nós vamos agradecer a todos os alunos que estudam na rede municipal, que estão assistindo essas aulas da TV Educativa, em especial aos alunos da Escola Ana de Barros, que contribuíram para as hipóteses dessa aula. E agora, vocês lembram quais são as 3 palavrinhas que fazem parte da nossa aula de ciências? Com certeza vocês sabem, porque elas já fazem parte da nossa aula há muito tempo. Conhecimento, experiência e investigação. Novamente vamos adquirir mais conhecimentos, vai ter uma experiência muito bacana nessa aula e toda aula precisa de investigação. Mas antes, nós vamos retomar o que a professora Tânia trabalhou na aula anterior. Na aula anterior, a professora Tânia falou sobre... Vocês lembram? Sim, vamos lá para a telinha? Na aula anterior, a professora Tânia trabalhou com vocês que os objetos, eles podem ser feitos com diferentes materiais. Existem objetos feitos com petróleo, com os metais, materiais de papel, materiais feitos com argila e com vidro. Então é muito bom a gente saber que os objetos que fazem parte da nossa rotina, eles podem ser feitos com diferentes materiais. E agora? Lembram que toda aula de ciências, a gente não pode começar uma aula sem ela ter um objetivo. Qual é o objetivo da nossa aula hoje? É muito importante vocês saberem. Então, hoje, o nosso objetivo vai ser... Podem ler aí com a professora em casa. Nós vamos fazer o quê?
nós vamos conhecer o processo de reciclagem, bem como a sua importância. O uso consciente, além de reconhecer os 5 R's, que são repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Em prol do quê? Em prol de uma vida sustentável, né? De uma vida ecologicamente correta. Então, esse é o nosso objetivo. E sempre nós fazemos uma pergunta. Qual será a pergunta de hoje? O que nós queremos saber e que os alunos lá da Escola Ana de Barros colaboraram com as hipóteses. Vamos lá para a nossa pergunta? Onde vocês jogam os resíduos da casa de vocês? Então, na casa de vocês, tem muitas coisas que vão para o lixo. Eu quero saber os resíduos. Para onde vocês levam? Para onde vocês colocam esses resíduos lá da casa de vocês? Estão pensando? Pensem bem. Como vocês são alunos e são pequenos cientistas, vocês já estão mandando para cá as nossas hipóteses. As hipóteses de hoje vieram lá da Escola Ana de Barros, dos alunos do 3º ano. E olhem o que eles falaram, onde eles jogam os resíduos. Bom, o Felipe, ele disse assim, que ele separa o lixo orgânico e reciclado. E existem pessoas que passam lá na casa dele e que pegam esse lixo reciclado. Que bom, Felipe, muito obrigada. Então vamos passar para a próxima hipótese, que também é de um aluno lá da Ana de Barros. A Lohane, olhem o que ela diz. Os recicláveis nós separamos e os orgânicos eles colocam na lixeira para o gari levar. Outra hipótese do que eles fazem com os resíduos lá da casa deles. O André, olhem o que o André me mandou. Ele disse que o lixo reciclado, eles separam, né? Eles separamos e eles levam lá na Feira Verde. E o lixo orgânico vira comida para as galinhas e adubo para as plantas. E o lixo comum, o que ele faz? Ele é recolhido pela empresa de coleta de lixo. Que bacana essa hipótese que o André nos mandou. Temos mais uma? Sim, temos mais uma hipótese, que vai ser da Manu, a Manu Cilian. A Manu Cilian, quando a professora perguntou o que ela faz com os resíduos da casa dela, ela disse que quando é reciclável, ela dá para aproveitar, né? E eu jogo no lixo reciclável. E o resto, ela deixa para o lixeiro pegar. Então, essas são as hipóteses que os alunos mandaram lá da casa deles, com relação aos resíduos que eles jogam fora. Importante a gente lembrar que lixo e resíduo, ele tem uma diferença, porque nós vamos ver nessa aula ainda qual é a diferença de lixo e de resíduo. Mas agora, eu gostaria que vocês olhassem para essa bancada que a professora tem aqui. Olhem aqui quanta coisa que a professora trouxe. Tudo que está nessa mesa foi feito pelos alunos da Escola Ana de Barros dos 3º anos. Então, eles usaram materiais que iam ser descartados, que não iam aproveitar e construíram um brinquedo. Nós temos aqui uma pista de corrida. Olha que bacana e que criativo. Usou caixa de sapato para fazer. Nós temos aqui um porquinho muito simpático, feito com caixinhas de leite. Temos também aqui um carrinho, olha só, uma bicicletinha. E olha a criatividade. Foi feita com potinho de margarina, CD, usou grampinho de roupa. Temos aqui também um vasinho de flor. Foi feito com uma latinha, foi pintada a latinha, reutilizada. Também fizeram um boneco. Olha que bacana esse bonequinho. Um outro brinquedo com bolinhas. E a gente tem que acertar a bolinha ali dentro. E a professora conseguiu acertar. Também temos, olha que simpática essa bonequinha. Utilizou lã, utilizou latinha, tampinhas também. Vejam, a criatividade se fez presente em todos esses brinquedos. Uma tartaruga também,
feita com o fundinho da garrafa PET, e até uma centopeia com muitos fundinhos de garrafa e várias tampinhas. E tem até um barbantinho que pode ser para puxar essa centopeia. Uma casinha que nós temos também, feita com caixinha. E um carrinho, olha que legal esse carrinho feito pelo Luiz. Usou tampinha, caixinha de suco, rolinhos de papel. Muito bacana essa mesa. Deu para perceber que os alunos da Escola Ana de Barros, não só os alunos de lá, mas eu aposto que todos os alunos do município conseguem confeccionar materiais utilizando materiais que poderiam ir para o lixo. Muito legal. Mas agora a professora pergunta para vocês. O que é reciclar? Vocês sabem o que é reciclar? Bom, reciclar é reaproveitar. É o que foi feito aqui nessa mesa. Eles reaproveitaram as caixinhas para fazer a casinha, reaproveitaram os fundinhos da PET, reaproveitaram rolinhos de papel, tudo foi reaproveitado. Não precisou comprar, foi coisas usadas com o que eles tinham em casa. Então, nós precisamos ter o hábito de realmente reciclar, reutilizar. Porque reciclando, o meio ambiente vai agradecer. Nós não estaremos poluindo os rios, não estaremos jogando esses materiais fora. E aí, claro, esses materiais, eles podem ser separados e reciclados. Mas lembram que a professora falou no começo, quando os alunos enviaram as hipóteses, que lixo, quando a professora perguntou qual o resíduo, né, o que vocês fazem com o resíduo lá da casa de vocês? Aí vocês falaram, eu jogo no lixo, eu coloco no reciclado. É importante nós sabermos que existe uma diferença entre lixo e resíduo. Lixo é aquilo que nós não vamos aproveitar. Por exemplo, a esponja usada na cozinha e a escova de dente, eles são materiais que não existe uma empresa que vá fazer a separação desses materiais e reutilizar. Então, quando nós não utilizamos para mais nada, é lixo. Quando a gente usa os materiais, aí ele se chama resíduo. Um exemplo são as cascas que nós utilizamos na cozinha, as frutas, verduras. Nós podemos reutilizar, nós podemos usar para adubar a terra, como foi colocado na hipótese lá do André, que ele usa os resíduos, ou seja, o material orgânico, para adubar, para dar de comida para as galinhas. Então, é muito importante nós percebermos isso, a diferença de lixo e de resíduo. Então, lixo é aquilo que nós não vamos aproveitar. E resíduo, sim, nós vamos aproveitar. Nós vamos usar na nossa plantação, nós vamos utilizar como adubo, algumas verduras nós vamos dar para a galinha e assim por diante. Mas aí, eu pergunto para vocês. Vocês sabem também qual é a diferença de material orgânico e inorgânico? Então, nós temos aqui o material orgânico é aquele que são cascas de frutas, de verduras. Material orgânico é aquilo que tem na natureza e que foi formado por um organismo vivo. Porque o ovo veio da galinha, as laranjas veio de uma árvore que é viva. E o material inorgânico é aquilo que não teve a mão da natureza, ou seja, foi o homem que produziu, como o vidro e como os metais. Então, isso é muito importante nós sabermos também. A diferença do material orgânico e inorgânico. E isso a professora colocou lá na telinha, ó. Olhem o material orgânico que foi utilizado pelo André, que ele comentou na hipótese dele, que eles usam para adubar a terra e para dar para as galinhas. Muito bem. Agora, a professora também trouxe aqui o inorgânico, que como a professora falou, não tem organismo vivo. É aquele material que o homem produziu. Aí sim, é um material inorgânico. Não é feito,
não é feito com alguma coisa viva, ou seja, foi produzido por meios, pelo homem, na verdade. Agora, a professora gostaria de saber de vocês. Lembram que no objetivo, a professora falou que lá a gente ia conhecer os 5 R's? Quais seriam os 5 R's? Vocês conhecem? Então, os 5 R's, eles apresentam aqui na bancada. Eles são repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. E o símbolo da reciclagem é esse daqui. Então, os 5 R's, na verdade, se nós colocarmos aqui na telinha, o que significa? A professora já deu uma pista. O que significa? Vamos olhar o próximo? Olha lá. Então, reciclar. O que seria reciclar? Bom, reciclar seria eu reusar, ou seja, usar um material que iria ser descartado e confeccionar alguma coisa. Por exemplo, aqui, esses materiais da bancada, eles foram reciclados. Foi utilizada uma caixinha para construir uma casa, foi construído um caminhão com os rolinhos, então ele acabou reciclando, usando novamente um material que poderia ser descartado. Qual que é o outro lá na nossa telinha? O outro seria recusar. Como assim recusar? Se eu vou ao mercado, o que acontece? Onde que vocês trazem as verduras, as frutas, ou seja, onde que vocês trazem as compras que vocês trouxeram, que vocês compraram lá no mercado? A maioria não traz nessas sacolinhas? Então, essas sacolinhas, quando eu chego no mercado, eu tenho que chegar lá e eu tenho que recusar. Por quê? Porque imagine todo mundo pegando sacolinhas plásticas e levando para casa. Então, eu recuso, eu tenho que recusar. Quanto menos sacolinhas eu levar para casa, melhor. Eu posso levar as compras ou numa caixa de papelão, ou eu posso utilizar sacolas retornáveis, que são essas sacolas ecologicamente corretas. Então, uma das opções é, primeiro, reciclar. Vou recusar, Não quero as sacolinhas. Eu levo uma sacolinha retornável de casa. O que mais? Eu coloco numa caixa de papelão. Mas tem outra coisa também. Vocês sabiam que a professora já viu uma vez uma pessoa levando um carrinho de feira. E no carrinho de feira estava, cheio de compras com sacolinha? Aí eu pergunto, adiantou eu levar o meu carrinho de feira? Não. Por quê? Porque ela usou o meio para transportar, mas ela ainda não está contribuindo com o meio ambiente. Ela continua levando muitas sacolas. E essas sacolas, elas acabam poluindo o nosso meio ambiente. Então, eu preciso recusar. Qual seria o outro? Reciclar, recusar, reutilizar. Aqui a professora trouxe alguns exemplos. Eu usei um potinho de sorvete para colocar feijão. Eu estou reutilizando. Usei uma latinha, pintei a latinha e aqui a professora coloca um monte de figurinhas. Outra latinha eu posso colocar grampinhos de roupa. E aqui a professora usou um potinho de sorvete, e a professora usa como material para costura. Então aqui dentro, aqui a gente coloca agulha. Aqui nessa parte superior, adivinhem o que a professora colocou? A professora colocou uma esponjinha que estava lá na bancada já hoje. Então aqui eu posso colocar materiais de costura, tesoura, fita, fio. Eu estou reutilizando. Outra coisa também é reutilizar as roupas lá da minha família. Um irmãozinho, muitas vezes, ou a irmãzinha, usou as roupinhas e deixou. Então, eu vou passar para minha irmãzinha, ou eu vou ceder para um parente, um amigo, que vai usar novamente essa roupinha. Então, reutilizar, usar novamente. Outra coisa também que eu preciso é usar as pilhas
Essas pilhas aqui, elas são recarregáveis. A professora coloca aqui, aí coloca na tomada e ela recarrega. Essa é muito mais ecologicamente correta do que essas alcalinas. Essas têm um tempo, né, durável, vai chegar uma hora que elas não vão durar mais e eu vou precisar jogar. Só que eu tenho que saber aonde eu vou jogar essas pilhas. Não é em qualquer lugar, porque se eu jogar essas pilhas num terreno, ele vai acabar contaminando o terreno e assim por diante. Mais uma dica. A questão das lâmpadas também. Antigamente nós tínhamos essa lâmpada. Essa lâmpada, ela gasta muita energia. Então, nós podemos utilizar essas econômicas, que são lâmpadas que vão durar mais e não consomem tanta energia. Bom, agora, depois que a professora falou isso, eu trouxe aqui as latinhas que vocês já devem ter visto nos lugares. Essas latinhas é a representação, mas nos lugares como escolas, como no terminal, existem o quê? Coletores seletivos, que são caixas onde nós colocamos o lixo e cada uma delas é para usar, ou seja, para descartar um determinado produto. Então, nós temos a amarela. O que significa amarela? Que eu vou colocar metais. Latinhas, eu coloco nessa. A azul, ela serve para papéis. A vermelha, eu vou colocar plástico. E a verde, eu coloco vidro. Então, é importante que nós tenhamos consciência e façamos a destinação correta em cada coletor com a sua cor e com o seu material. Lá na telinha, a professora colocou aqui, na verdade, a gente sempre vê essas aqui, esses coletores. Nos lugares públicos, até nas escolas, tem esses coletores muitas vezes. E nós precisamos saber o que significa cada cor e o que vai em cada uma delas. Essas são as mais comuns. Existem outros coletores seletivos que nós não visualizamos muito no nosso dia a dia, que são essas aqui que você vai ver agora. Olhem só, essas não são tão comuns. Então, nós vamos ter a laranja, a preta, a cinza, a roxa e a branca. E o que vai ser colocado em cada uma delas? Bom, na laranja são resíduos que são perigosos. Na preta, madeira. Na cinza, que eu não posso reciclar. Na roxa, os radioativos. E essa branca são o que tem no hospital. Então, dificilmente nós vamos ver um coletor com essa cor branca nos lugares públicos, porque é só em hospitais que tem. Então, ali são colocados os materiais hospitalares que só o hospital tem acesso e é dada a destinação correta. Então, é muito importante nós conhecermos as cores para que nós possamos saber do que se trata, ok? E vocês sabiam que cada material, ou seja, cada coisa que nós temos aqui, ela tem um tempo de decomposição? Então, se nós jogamos na natureza uma latinha, um papel, um plástico, um vidro, quanto tempo vai demorar para esse material se decompor, para ele se desaparecer? Então, primeiramente, nós não devemos jogar, porque nós devemos, ao máximo, reaproveitar. Por quê? Porque olhem quanto tempo demora cada material para ele se decompor. Então, vamos olhar aqui na bancada? Olhem só, o papel, de 3 a 6 meses ele vai demorar. O tecido, de 6 meses a 1 ano. O filtro de cigarro, 5 anos. Os chicletes, 5 anos também. Então, é muito tempo para os chicletes desaparecer. Os metais, mais de 100 anos. O plástico, mais de 100 também. A borracha, tempo indeterminado, é sinal que vai demorar muito para desaparecer. O vidro,
milhão de anos. E a madeira pintada, mais de 100 anos. Então, é muito tempo para esses materiais desaparecerem. E muitos deles acabam poluindo o solo ou o lugar que eles são despejados. Então, a gente precisa realmente repensar. Usar os 5 R's, né? Ver realmente o que precisa ser descartado ou não. E o que mais? Vocês sabiam que, além de praticar os 5 R's, vocês lembram quais eram que a professora falou? Recusar, reciclar, repensar também. O que será que significa o R de repensar? Que eu preciso muitas vezes pensar no que realmente eu preciso comprar ou não. Porque às vezes a gente compra por impulso. Eu quero tal coisa, compra, mas depois não tem serventia. Então eu tenho que repensar realmente, ver o que é importante. Tudo bem? Bom, precisamos então praticar os 5 R's, que são reciclar, reutilizar. O que mais? Vamos olhar lá? Repensar. Então, pensar realmente no que temos que comprar. Reduzir, ou seja, não levar tantas sacolas plásticas para casa. Levar, por exemplo, uma caixa de papelão. Ou se ele vai me dar 5 sacolas para eu levar as minhas compras, que ele me dê 3. Já estou reduzindo. Recusar. Mas eu não quero as sacolas. Ótimo, eu recuso. E levo numa sacola retornável ou numa caixa de papelão. Reutilizar, vimos muitas opções de reutilizar ali na bancada. E reciclar. Então, olha só quantas coisas nós reutilizamos. Pote de sorvete, para pôr feijão, para colocar os fios e as costuras, né, que a mamãe pode usar, para colocar os grampinhos de roupa e para colocar figurinha, assim como todos os brinquedos dessa bancada, ok? Bom, e vocês viram que os materiais reciclados, eles podem ser levados para a Feira Verde. Um aluninho, o André, ele comentou na hipótese dele. Ele disse assim, que o material reciclado, ele levava para a Feira Verde. Vocês conhecem esse programa da Feira Verde? Bom, a Feira Verde é um programa aqui da nossa cidade, da prefeitura. E as pessoas, elas levam os materiais reciclados para trocar. Então, tem um calendário que a cada dia da semana, esse caminhão, ele vai numa determinada localidade. E quando ele chega lá, as pessoas levam o seu material reciclado, papel, plástico, papelão, para fazer a troca. E como que funciona? A cada 4 quilos de material reciclado, eles ganham 1 quilo de alimentos, ou seja, de verduras e frutas. Então eles levam cenoura, beterraba, levam para suas casas. E esses produtos, eles acabam vindo dos agricultores aqui da nossa região. Então, estão ajudando ainda mais. Então, parabéns para o André, que faz parte desse programa Feira Verde. E eu acredito que tem muitas crianças, muitas famílias que fazem parte e participam desse programa. Que é um programa muito importante. Porque, ao invés de jogar fora, né, esse resíduo, esse material, estão contribuindo para o meio ambiente, além de tudo, levando para casa alimentos para sua alimentação. Agora, vocês gostam de fazer experiências? Então, a professora trouxe uma experiência muito bacana para vocês. O que será que nós vamos fazer hoje? O que vocês acham que nós vamos aprontar? A professora, como sabe que vocês gostam de fazer brincadeiras, nós vamos construir um brinquedo. Tantos brinquedos aqui nessa bancada, como nós não construiríamos um brinquedo hoje? Bom, o brinquedo de hoje vai precisar de alguns materiais. Quais seriam? Eu vou precisar de uma caixa de sapato. Se você não tem uma caixa de sapato, você pode pegar uma tampa. Eu vou precisar de bolinhas, um círculo, uma tesoura, uma faca e um lápis. O que eu vou fazer? Eu vou virar a caixa, ou quem tem uma tampa pode pegar.
Vocês vão pegar esse daqui e vocês vão ver mais ou menos onde que vocês gostariam de fazer um buraquinho para que essa bolinha, quando eu colocar ela dentro da caixa, ela vai ter que entrar naquele buraquinho, porque agora não tem buraquinho nenhum. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Então, o que que eu faço? Eu pego o meu lápis e vou fazer a marcação do círculo aqui. Claro que esse círculo ele precisa ser maior que a bolinha, senão a bolinha não vai passar. Se vocês tiverem uma tesoura com ponta, vocês podem fazer um furinho. Ou com uma faca, só que isso eu tenho que pedir auxílio para um adulto, para que ele corte o furinho ali e vai sair um círculozinho. Quem tiver um estilete também, mas isso eu preciso da orientação do papai e da mamãe. Pronto. Eu posso também estar cortando melhor aqui. E aí, feito isso, a nossa caixa já está com um buraquinho. Agora, eu coloco a minha bolinha e eu vou precisar de muita coordenação, porque eu preciso fazer com que essa bolinha, ela caia no buraquinho. Pronto. Aí é um brinquedo que nós utilizamos novamente uma caixa. Se você não tem uma bolinha como essa, você pode fazer uma bolinha com papel bem redondinha. Então, segue a dica para vocês fazerem também. Então, coloca a bolinha e vai ter que acertar o buraquinho. Aposto que esse brinquedo, se vocês quiserem também, vocês podem fazer outros círculos para que encaixe a bolinha. Gostaram hoje da experiência? Bom, agora, vocês lembram qual foi a pergunta da nossa aula de hoje? Vamos lá? Onde vocês jogam os resíduos da casa de vocês? Então, nós já vimos que resíduo é diferente de lixo. Lixo é o que nós não vamos mais aproveitar e resíduo é aquilo que vai ter reaproveitamento. Vamos ver o que vocês mandaram? Vocês lembram das hipóteses? Então, vamos lá. O Felipe, ele tinha dito que ele separava o lixo orgânico e o reciclado. Bom, na verdade, o Felipe, ele separa o resíduo orgânico, o material orgânico, que é aquele que tem vida, que nós vimos, e o reciclado é aquele que pode ser utilizado. E bem que ele falou que lá na casa dele, existem pessoas que pegam esse lixo. Então, existem as pessoas que passam pela nossa casa e recolhem, levando lá para as cooperativas esse material que vai ser enviado para outros lugares e muitas vezes vai dar origem a outros produtos ou até mesmo o mesmo produto. A Lolô. A Lolô, que a gente chama ela de Lolô porque ela é muito carinhosa, ela diz que os recicláveis, eles separam, então olha que bacana, ela faz a separação, mas ela não comentou que levam no Feira Verde, né? E os orgânicos colocamos na lixeira para o gari levar, então ó, os orgânicos que nós vimos que são aqueles que têm vida, como as cascas, como as verduras, frutas, ela dá para o gari, então ela não usa como adubo e ela também não dá para um animal tipo a galinha ou outros animais, né? O gari acaba levando da sua casa. O André, nossa, a hipótese do André também, olha só, né? Eles separam o lixo, veja que bacana. Participam da Feira Verde, que é o programa onde nós levamos os reciclados e eles trocam 4 quilos de reciclados por 1 quilo de verdura. Então veja que legal, ele guarda e acaba trocando. E aí ele também diz que o lixo orgânico, ou na verdade o material orgânico lá da casa dele, vira comida para galinha e adubo. Então olha só a utilização desse material. E também o lixo comum é recolhido pela empresa de coleta de lixo. Então aquele lixo lá da casa dele, que realmente não tem mais serventia, que é lixo mesmo, que não pode se aproveitar, a coleta de lixo acaba levando, né? O gari acaba levando para a destinação correta. Ah, e qual seria o objetivo da aula de hoje? Vocês lembram? Bom, nós queríamos saber
conhecer como funciona o processo de reciclagem, a importância e também conhecer os 5 R's. Então, todos os 5 R's nós precisamos praticar. Reutilizar, repensar, reduzir, recusar, né? Olha quantas coisas foram mostradas nessa aula de hoje que foi reciclado. Então, a prática dos 5 R's tem que ser uma constante. Pensar realmente no que temos que comprar, recusar muitas vezes quando não precisamos daquele material, reutilizar, né? Então, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, em prol, claro, de uma vida ecologicamente correta, ok? Agora, qual vai ser a tarefa? Bom, lá na escola de vocês, os professores estarão enviando a tarefa para casa de vocês. Então, após vocês assistirem essa aula, com certeza vocês vão acertar todas as atividades sobre esse tema que foi os 5 R's. Tudo bem? Então, espero que vocês façam todas as atividades, porque os professores, eles estão esperando ansiosos a atividade de vocês feita com muito capricho, organizadinha, com nome. Tudo bem? Bom, então, nós chegamos a mais o final de uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de Ciências da Natureza de hoje. E eu espero vocês numa próxima aula. Até lá! Vem aí, arte! Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Olá, crianças, tudo bem? Já estamos no mês de setembro. Por que será que começamos essa aula com a música, a banda? Se estivéssemos na época normal, estaríamos vivenciando um desfile, não é mesmo? Então hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar sobre a valorização da cultura brasileira, com o objetivo de compreender o que de fato significa a independência de uma nação por meio de obras e representações artísticas e produzir um desfile demonstrando a importância de valorizar o país. E vou fazer uma pergunta: em qual país vivemos? Essa é fácil. Isso, Brasil, muito bem! E no dia 7 de setembro comemoramos o Dia da Independência. Mas é importante lembrar que a nossa cultura é uma mistura. Indígenas, portugueses, africanos. E nós temos que valorizar essa cultura e não deixar as nossas raízes de lado de forma alguma. E nós só seremos independentes quando aprendermos a valorizar a nossa cultura como um todo. E o que é cultura? É o conjunto de costumes, hábitos, tradições e valores de uma sociedade. Portanto, a arte é um produto cultural. E o nosso país é muito rico em cultura, em música. Lembram da música que cantamos lá no início da aula? Quem que é o compositor? Eu já coloquei na telinha. Chico Buarque, muito bem! Chico Buarque ficou muito conhecido com essa música que iniciamos a aula, a banda. Ele também traduziu do italiano uma obra
Os Saltimbancos, que conta a história de 4 animaizinhos que eram maltratados pelos seus donos e fugiram para a cidade para entrar no ramo musical. E Chico Buarque fez muitas parcerias que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, Chico Buarque, ele fez muitas parcerias. Vinícius, Toquinho, que nós já trabalhamos aqui no programa, Caetano, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Tom Jobim, grandes parcerias e uma voz que ficou eternizada em várias canções. Vamos cantar com a professora Milene um trechinho apenas e eu quero que vocês vão ouvindo e pensando, quem será que eu estou falando? Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. De quem será que é essa voz? Quem falou Elis Regina acertou. Conhecida como uma das vozes mais importantes do Brasil, uma representação feminina. Desde pequenina gostava de cantar. Conhecida por sua forte representação nos palcos, interpretação, sentimento. E Elis Regina também fez parcerias. Uma das parcerias que Elis Regina fez Jair Rodrigues, outro importante artista, juntamente com Edu Lobo, que eu já estava me esquecendo, que é um dos principais parceiros também de Chico Buarque. E tanto Elis Regina quanto Chico Buarque viveram numa época muito importante da história e eles eram impedidos de se expressar livremente, a época da ditadura. Mas isso não impediu que através da música e das parcerias eles se fortalecessem e conseguissem expressar todo o sentimento através da música e das parcerias. Esses foram alguns dos artistas que eu mostrei aqui para vocês. Tem muitos. Pesquisem, sejam investigadores e vão atrás para cada vez valorizar mais a nossa cultura. Nós só valorizamos a nossa cultura a partir do momento que a gente conhece. Como atividade prática dessa aula, nós vamos produzir um desfile cívico. Não vai ter esse ano na avenida. E vocês vão ficar de fora dessa? Claro que não. Lá na casa de vocês, vocês vão usar a criatividade. Eu já usei a minha aqui. Eu vou mostrar para vocês como sugestão. Olhem só aqui. Olhem só aqui. Ao fundo, aqui, ó, é aonde fica o palanque, que ficam as autoridades para assistir o desfile. Qual que é a atividade de vocês? Vocês vão, ó, completar os bonequinhos da forma que vocês acharem melhor. Olha lá.
Eu fiz assim, de verde e amarelo, coloquei um violão, né, que representa muito a música popular brasileira. Pintei, fiz o cabelo, os olhos e aí colei aqui na avenida. Vejam só. Vocês podem utilizar o material que vocês tiverem disponíveis na casa de vocês. Eu utilizei esse aqui, tá bom? Vocês usam a criatividade de vocês e, através desse desfile, representem a nossa cultura, valorizem a nossa cultura. Viram, crianças, o quanto aprendemos na aula hoje? Vamos revisar? Que seremos independentes quando valorizarmos a nossa cultura e artistas brasileiros. E também como produzir uma atividade cívica valorizando a cultura do país. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da aula. E, como eu sempre digo, valorizem a arte. Valorizem os artistas. Até a próxima! Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e continue estudando e se cuidando aí na sua casa. Faça todas as atividades com muito capricho. Você já sabe. Vamos terminar o nosso ano letivo e nenhum coronavírus vai impedir o seu aprendizado. Até o próximo programa. Tchau! Oi, professora, eu fiz um paraquedas. Você viu? Você quer ver? É só fazer assim, hein? Olha lá! Então, que voltar pro seu lugar. Vai lá, Lucas. Mira no jogador. Pode pegar o professor. Então, os Volta lá. acertaram. Agora, nós vamos começar novamente do centro da quadra. Ei, tira